Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. De volta na programação da Guardiã da Notícia, o nosso Poder em Movimento, para quem está no centro do poder. Nós seguimos com a nossa quarta sabatina desta quarta-feira, direto da Praça da Matriz, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, Fabi Teixeira. Muito bem, seguimos aqui com muita informação para você que nos acompanha e principalmente para você, eleitor, para que você possa fazer a sua escolha, tanto para candidato federal quanto para candidato de deputado estadual, pelas propostas e principalmente da melhor forma para representar você e a sua região. Exatamente, para vocês justamente conhecerem quem são os candidatos a deputados estaduais e federais que querem te representar lá no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Justamente é esse o nosso papel, o nosso trabalho, e a gente recebe aqui em nossos estúdios o candidato a deputado federal Rafael Demarque, filiado ao Partido Progressistas. Ele foi vereador aqui na cidade, disputou também a eleição para prefeito de São Bernardo do Campo, foi secretário do Desenvolvimento Econômico na gestão do prefeito Marcelo Lima e agora pretende alcançar uma vaga lá no Congresso Nacional. Rafael, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Gabi, eu que agradeço, uma honra estar aqui com você e com a Fabi. Gente, um dos estúdios mais bonitos que eu já vi na minha vida. Nós paramos o estúdio da Guardiã da Notícia e fico feliz sabendo por quê. Porque nós paramos na principal rua de comércio de São Bernardo e a segunda maior rua de comércio do Brasil, que é a Marechal Deodoro. Parabéns. Bom, já começo te perguntando então, né? Você levanta a bandeira do empreendedorismo, São Bernardo do Campo é a maior cidade aqui da região do Grande ABC. A gente tem visto aí que você tem levantado a bandeira pelo regionalismo, né? Por defender as pautas da região, e como deputado, o que você vai apresentar para o eleitor nessa bandeira do empreendedorismo, da indústria, do negócio, do comércio? Olha, na verdade, Gabi, isso é muito bacana, porque a nossa preocupação como secretário de Desenvolvimento Econômico nos credenciou e nos deu a oportunidade de aprender muito e, principalmente, de nos tornar mais experientes para essa eleição. Então, em São Bernardo, qual era o nosso principal mote que a gente trabalhou em São Bernardo do Campo? Primeiro, eu quero mudar o ambiente de negócio da cidade. Mudar o ambiente de negócio é você se aproximar do empresário de São Bernardo do Campo. Então, nós criamos o Conselho Público-Privado para aproximar os empresários do poder público, e o principal projeto que nós temos após isso é um projeto de desburocratização, porque hoje o Brasil ele vive do empreendedorismo, ele vive da empresa. 95% das empresas do nosso país são pequenas e médias. Então, uma das principais coisas que nós fizemos foi o quê? Devolver o protagonismo para São Bernardo do Campo. Protagonismo na geração de empregos, protagonismo na abertura de empresas, o protagonismo em carteiras assinadas. Isso foi o trabalho que a gente fez em 1 ano e 4 meses à frente da Secretaria. Então, nós trouxemos Shopee para São Bernardo do Campo, Amazon, Mercado Livre. Estamos negociando uma nova montadora chinesa de automóvel para São Bernardo do Campo. E isso acaba beneficiando o ABC inteiro. E o que nós vimos numa pesquisa, Gabi, que o emprego ele dá dignidade para as famílias, porque ele leva o alimento para dentro de casa. E o mais importante é você dar dignidade para a família. Mas uma coisa que é muito importante também é o quê? Você ter um emprego e um emprego com segurança. Aquele pai de família, aquela mãe, ela tem que ter segurança para poder ir no trabalho, para pegar o ônibus 4 horas da manhã, para pegar o metrô quando vai para São Paulo. Ela tem que ter segurança para ir e vir. Então, uma das coisas principais que nós temos no emprego com segurança é o endurecimento das penas para crimes hediondos, para roubo de celular, principalmente. Então, isso é uma coisa que o progressista defende muito. Nós temos o Guilherme Derrite, que é o nosso senador, que foi o autor da lei antifacção e da lei para acabar com as saidinhas. Então, a gente está alinhando muito a questão do empreendedorismo, da geração de emprego, da valorização do Brasil através do empreendedorismo, mas também defendendo a questão do emprego com segurança, que é justamente aumentar as penas, tornar mais duras as penas para que as pessoas possam ter paz para ir e vir. Então, Fabi? Agora, nessa questão realmente, segurança pública é a temática da eleição de 2026. A gente sabe que tem também a questão da redução da maioridade penal. Também é uma defesa que você tem? Mas não tenha dúvida, né? Se uma criança que não é criança de 16 anos pode votar, por que não pode ir preso? Né? Então isso é fundamental, a redução da maioridade penal é fundamental no nosso país para que eu consiga coibir, na verdade, os crimes, principalmente aqueles roubos por coisas fúteis que acontecem, né, que são feitos por adolescentes ali no roubo de celular e tudo mais. Ou até eles muitas vezes são utilizados, né, por grandes facções, porque eles realmente não podem ser punidos pelos crimes que cometem.
totalmente a favor. Agora, candidato, falando ainda da realidade aqui da região do Grande ABC, o que você tem apresentado para o eleitor? A gente sabe que a pauta do deputado federal é uma pauta que trata de Brasil. Não é uma pauta como do vereador, né, que trata da poda de árvore, que tem aquela interlocução com o prefeito. Mas, pelo contrário, né, o deputado federal, ele trata com ministros. Como é que você está levando essa mensagem para o eleitor entender que você é uma boa opção? Qual que é o seu projeto de fato? Legal, bacana. Tá? Alguns dos nossos projetos, eu falei um pouquinho da questão do emprego, mas olha, dois projetos que são essenciais para o Brasil, e eu falo para o eleitor. Um deles eu falo que é menos impostos e mais empregos. Por que eu falo isso? Foi aprovada uma reforma tributária o ano passado no Brasil, tá? Uma reforma que nós estamos à beira de começar a partir desse ano. Ela é opcional, a partir do ano que vem ela começa gradativamente. É uma reforma tributária que os deputados votaram e o Congresso aprovou sem entender o que estava por trás dessa reforma tributária. Essa reforma tributária é capaz de quebrar o Brasil. A gente, olhando a reforma hoje, o que foi aprovado, ela vai encarecer muito o custo de vida de todo cidadão. Por que ela vai encarecer o custo de vida de todo cidadão? Foi uma reforma totalmente arrecadatória. Ela foi uma reforma para simplificar, só que ela aumentou em muitos tributos. Então, por exemplo, prestação de serviço hoje, o cara pode estar no Simples pagando 8%, 9%, 6%, vai para 27%. Então, o que isso vai ocasionar? O pãozinho vai ficar mais caro, o cara que for na padaria vai ficar mais caro, o cara que for no mercadinho e no B2C vai acabar pagando mais caro. E mais do que já está hoje. Mais do que está. E uma outra coisa que é muito importante a gente falar, né? Na reforma tributária atual, que foi aprovada, por isso nós vamos mudar essa reforma. Ela vai ter, eu vou nacionalizar a palavra, ela vai ter o split de pagamento. Ou seja, split de pagamento, o que é? Eu vou lá no mercadinho, comprar minhas compras lá, gastei R$100. Perfeito. O dono do mercadinho vai receber esses R$100, aí provavelmente ele vai, se for no cartão de crédito, ele vai antecipar, vai pagar 4% ali para poder antecipar, para ter esse dinheirinho para quê? No fluxo de caixa dele, para poder comprar os alimentos dele, para pagar a folha de pagamento. No split de pagamento, os 28% de tributo vão sair na hora. Então o cara não vai ter mais o quê? Fluxo de caixa e capital de giro. O que isso vai ocasionar nas pequenas e médias empresas? Uma quebradeira geral. Então, um dos pontos... E os deputados não pensaram nisso? Não foi discutido isso para ser votado? Votaram a reforma na simplificação e não entenderam o que estavam por trás. Então, e é reversível isso? Por exemplo, caso você seja eleito deputado federal, você vai batalhar para que... Essa é uma bandeira importantíssima, porque a gente sempre defendeu mais desburocratização, ou seja, o Estado hoje, se o governo não atrapalhar, o Brasil vai para frente. É que eu falo, se a política não atrapalhar, a gente vai crescer. Porque a tendência é levar as pessoas para a ilegalidade, né? A não pagar realmente os tributos. Do jeito que está os tributos, vai todo mundo para a informalidade, vai voltar dinheiro, vai voltar cheque, porque é impossível você manter 95% das empresas da maneira que foi a reforma. Então foi uma reforma arrecadatória para quê? Para manter um custo do Brasil tão alto. 513 deputados com 50 milhões de emenda. Primeira, segunda, terceira, quarta instância. Só o Brasil tem quarta. Então, um país outro tem quarta instância de judiciário. A maioria dos países é primeira e segunda. 5.500 cidades, praticamente. Mais de 5.000 cidades. 5.535, né? E 35 cidades, sendo que dessas 5.000 e poucas cidades, só 2.000 sustentam. O restante não sustenta. Tem que ter prefeito, tem que ter vereador, tem que ter tudo. Então, tudo isso sai do custo do coitado do empresário do Brasil, que é quem produz riqueza. O governo não produz, quem produz riqueza é o empresário. Então, nós vamos diminuir o custo do Brasil, porque senão a população não vai ter paz, não vai conseguir ter o poder de compras decente. Então, isso são itens que muitas vezes, às vezes, a pessoa vai defender isso, mas isso é importante. Eu tenho que ir para Brasília para defender aquilo que é importante para o nosso país. E a pessoa, acredito que o eleitor tenha que entender também de que forma muda a vida dele decisões que são tomadas no Congresso Nacional. Por isso que a gente até propôs essas sabatinas, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa chega lá, vota, né, no dia da eleição, no dia 4 de outubro, você vai chegar lá a votar, mas quando você não está atento quais são as decisões que são tomadas em Brasília, a sua vida é todo dia impactada e as pessoas não sabem de onde vem esse impacto. Eu acompanho muitos deputados federais e eu acompanho muitos deputados federais que não são famosos. Eu vejo as pautas importantes sendo discutidas para o Brasil. São deputados que eu já votei no passado. Como, por exemplo? Luiz Felipe de Bragança, de Leandro de Bragança. Inclusive, estava ontem fazendo uma agenda com o seu candidato ao Senado. Exatamente. Ele, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo uma pauta muito importante para discutir, que é uma pauta que não dá voto, mas é uma pauta fundamental para São Bernardo quando a gente for falar das zonas de ZTE, Zona de Processamento e Exportação.
Hoje você pega a China, você pega os Estados Unidos, o litoral inteiro são zonas de processamento e exportação, são portos, zonas portuárias, que faz o desenvolvimento do país, que gera oportunidade, né? Então, são pautas que muitas vezes ela não dá voto, mas elas são fundamentais para a gente tornar o Brasil cada vez mais forte. E nós temos um potencial, que é o que eu falo. Se o político não atrapalhar, o Brasil vai crescer. E só para contextualizar, você pretende sugerir uma ZPE aqui para o Grande ABC, é isso? ZPE para o Grande ABC, o Grande ABC ela daria, porque uma ZPE ela é uma coisa que precisa de 5 milhões de metros quadrados. Né? E hoje a gente não tem nenhuma localidade capaz para isso. Na verdade, quando a gente falou com o deputado, nós queremos legalizar as EPS, porque hoje para você conseguir fazer, por exemplo, um porto... O governador sugeriu lá em São Sebastião. Em São Sebastião. Entre o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião. Eu não sabia. Sugeriu no leilão da Bolsa. Para ver que nós estamos no caminho certo, né? Que é um caminho de mais liberdade econômica para a gente fazer o país crescer. Não tem uma ZPE para São Bernardo, então talvez você daria para fazer, mas o que a gente tem que tentar buscar cada vez mais, além de desburocratizar e o Estado não ser um atravancador do crescimento do país, é justamente ajudar a facilitar para que o Brasil cresça. E aí sim, você tem que ter zonas portuárias no Brasil. Olha, Gabi, olha a condição geográfica que nós temos de São Bernardo do Campo e do Grande ABC. Num pós-reforma, nós temos que mudar a reforma. Mas num pós-reforma, se as isenções fiscais dos outros estados caírem, o Grande ABC é a bola da vez. São Bernardo é a esquina do Brasil e o Grande ABC junto com isso. Por quê? Porque nós estamos próximo ao principal porto, que é o Porto de Santos. Então, as exportações que acontecem, as importações que acontecem hoje, Vitória, Santa Catarina, Roraima, vai tudo concentrar no Porto de Santos, que não tem capacidade de escoar, né, a importação. Isso tudo pode subir a serra para as próximas cidades e o Grande ABC vai brilhar e crescer muito. O estado de São Paulo vai crescer ainda mais. Você é a favor de portos secos aqui, né? Muito, Você muito. Sugerido lá em Santo André que está com um problema ambiental. Não sabia. Santo André ou em Paranapiacaba? Mas Paranapiacaba é Santo André, né, candidato? Paranapiacaba ali, né, a gente fala. Ali tem um espaço muito grande, sabe por quê? Tem ali passar o trem da Rumo, que vai para a margem esquerda do porto, que vai para a margem do Guarujá. Ali, se nós tivéssemos um porto, seria maravilhoso para poder escoar tudo que tinha produzido no ABC. São Bernardo do Campo é a terceira cidade maior exportadora do estado de São Paulo. Então essa é a sua bandeira. Bandeiras econômicas são minha bandeira, a bandeira de segurança é minha bandeira, as principais. Lógico, eu podia falar de mudança do Pacto Federativo, eu defendo também. Acho que está na hora de alguém pegar pela mão e ajudar os prefeitos, né? A mudança. E aí, Gabi, eu defendo muito isso, a redução do tamanho do Brasil. Né? Quando eu falo redução do tamanho do Brasil, é a redução do tamanho da máquina pública. É menos Brasília e mais as cidades, mais São Paulo. A gente vive em São Bernardo do Campo, a gente tem que ter segurança aqui, você tem que ter a educação aqui. A vida acontece na cidade. A vida é na cidade, então é menos Brasília e mais o estado de São Paulo, mais as cidades. Então, o Pacto Federativo é uma coisa que muitas pessoas às vezes não vão entender. Mas são bandeiras, que é o que eu falo. Eu quero ir para Brasília para defender aquilo que é importante para o Brasil. Não é? Vou defender aquelas coisas, às vezes, que são mais polêmicas, mas aquilo que é importante para o nosso país, para mudar o país, para recuperar o Brasil, para recuperar o orgulho daqui, para diminuir a máquina pública, para dar mais tranquilidade para a população que batalha pra caramba nesse país e paga imposto pra caramba, você tem que dar uma qualidade de vida menor para esse povo. Agora, candidato, muitas vezes é preciso traduzir isso para a população, né? De que forma realmente esses projetos que são importantes realmente para o desenvolvimento do país, mas que na ponta ali o eleitor muitas vezes não entende do que vai ser feito para ele. Ele pensa, vai aumentar, vou ter mais posto de saúde. As pessoas precisam ali que a qualidade de vida dela melhore e é isso que ela bota toda a esperança dela a cada 4 anos. Então, de que forma traduzir isso para a população? Olha, os projetos que eu defendo hoje, né, que nós vamos brigar em Brasília, vai ajudar a reduzir o custo de compra dela, vai valorizar o salário dela. Né? Então, resumindo, vai aumentar o poder de compra. Vai aumentar o poder de compra dela. Ou seja, com o mesmo que ela tem hoje, se a gente diminuir a carga tributária do nosso país, ela vai conseguir comprar mais. Se a gente brigar para lutar essa reforma tributária, para mudar a reforma tributária, o dono do mercadinho vai precisar aumentar o preço. Ou seja, eu vou valorizar a vida dessa pessoa, porque o que ela ganha hoje, ela vai conseguir comprar muito mais. A gente vai reduzir os custos de alimento, custo de tudo, porque vai ter uma carga tributária menor. Então, isso basicamente é uma defesa que a gente vai fazer.
Fora as pautas que eu falei, pautas de segurança, né? A pauta que a gente bate muito nessa questão, e a gente, à frente da Secretaria, foi muito importante, né? Que foi a pauta da oportunidade através de tecnologia em São Bernardo do Campo. A gente desenvolveu um projeto que a gente começou a implantar, e isso em Brasília, ele é muito importante. Então, por exemplo, nós temos uma lei em Brasília, que foi aprovada em 2002, que é a Lei de Incentivo à Inovação. Pasme, cidade de São Bernardo do Campo, 2024, não tinha aprovado até hoje. 22 anos sem aprovar a Lei de Incentivo à Inovação, que são uma lei tão importante, que foi aprovado em Brasília como marco regulatório dessas startups, como lei sandbox. Começamos a trazer isso para São Bernardo agora. Aqui não tinha polo de startups. Não tinha nada. São Caetano foi o primeiro aqui de inaugurar um Santo André também. Santo André Academia de Inovação. Mas sabe por quê, Gabi? Porque eles aprovaram lá atrás a lei de incentivo à inovação. E o que isso ajudou? Isso é um start para criar um ambiente de inovação capaz de começar a poder investir em startups, atrair empresas de startups, o próprio governo incentivar a vinda de startups, qualificação de jovens, na verdade, eu falo, nessas novas profissões que muitas vezes nem existem no IT, em tudo isso. Então, a questão da gente aprovar leis de cada vez mais a incentivar, né, e dar condições para que os jovens das nossas cidades possam se especializar em tecnologia, isso é fundamental. Eu me lembro que o presidente Temer aprovou uma coisa muito legal para a educação, como presidente, que é a educação financeira nas escolas. Isso é de suma importância. Mas quais escolas que têm educação financeira hoje? Porque ele roubaram isso. Essa é uma bandeira sua como deputado federal para batalhar pelo Estado de São Paulo para que isso seja implementado? Mas não tenha dúvida, né? Que a questão de se implementar, que é o que o Temer tinha aprovado lá atrás, é a Ibrecaro, quer educação financeira nas escolas, quer educação tecnológica nas escolas. Mas uma coisa muito importante, Gabi, que a gente fala é o seguinte, tá? A educação de base do nosso país, a educação de base do nosso país, ela está muito ruim. Muito. Então a gente está formando pessoas que passam de ano, não conseguem ler direito, escrever direito, não fazer ponto e não ter um pensamento cognitivo. São analfabetos socialistas. Então, assim, a questão da educação, né? Você transformar a educação de base desse país é fundamental. Para a gente encerrar, você é de direita ou de esquerda? Eu sou de direita pelos valores que eu defendo. Você é a favor ou contra o aborto? Totalmente contrário. Por quê? Porque eu acredito que a vida, quem deu a vida é Deus. É só quem pode tirar, nesse sentido, é Ele, né? Então, o aborto eu sou totalmente contrário. Então, às vezes as pessoas defendem meu corpo, minhas regras. Não tem problema, meu corpo, minhas regras. Mas o corpo do bebezinho não é. Mas mesmo no caso de uma criança sendo estuprada com 11 anos por alguém? Mas isso já está, a lei já define, né? Se a pessoa me pediu aconselhamento, né, eu falar, puxa, eu tenho um bebezinho, né? E se fosse sua filha? Eu teria o bebezinho. Gabi? Para a gente encerrar, você tem 1 minuto para falar para o eleitor porque o senhor é a melhor opção como candidato. Tá bom. Gente, estou falando aqui do estúdio mais bonito que eu já vi no ABC, da Gabi e da Fabi aqui, maravilhoso, obrigado pelo convite. Olha, eu queria pedir para vocês, né, o voto de confiança na nossa pessoa aqui, deputado federal. Meu número, pode falar aqui já, 1167. Para quem não decorou, fala pro teu filho, 1167 é o meu número. 1167 é super fácil. Só a renovação, eu falo, São Bernardo do Campo merece ter novos deputados federais. A gente tem figuras políticas muito antigas que já tiveram muita oportunidade e nós vamos renovar o Congresso Nacional com pessoas que tenham, na verdade, caráter, decência e coragem para mudar e defender aquilo que é importante para o nosso país e não ter um rabo preso. Então, peço teu voto para deputado federal para representar a cidade de São Bernardo, para defender e representar o nosso grande ABC, defendo muito essa regionalidade e para defender nosso estado de São Paulo ali em Brasília. Rafael Demarque, deputado federal, 1167. Muito obrigada, Rafael Demarque, candidato a deputado federal pelo Partido Progressista. E com isso a gente encerra a nossa quarta sabatina desta quarta-feira, direto aqui da Praça da Matriz, em São Bernardo do Campo, uma das ruas, um dos comércios mais populares e famosos, maiores, né, do nosso país. E ainda não terminou, a gente ainda tem mais uma sabatina nesta quarta-feira, direto aqui da Igreja da Matriz, em São Bernardo do Campo. Então fique com a gente, porque aqui na Guardiã é jornalismo regional com alcance global. Até mais.
Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.